noite. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já estamos resolvendo. Ai, meu Deus, tô do lado contrário. Hoje Eu tá tô de de lá. lado. Eu tô de lado agora, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, não dá pra ficar. Eu vou ter que ficar segurando, mas tá tranquilo. Deixa eu ver, pera aí. Agora vai rolar. E aí, Wellington, tudo bem? Eu tô bom, e você? Tirando os inconvenientes aqui da tecnologia, tá tudo bem. Faz parte. E você, como Esperando é que esse tá? pessoal entrar aí. Uai, eu tô bem. Hora da quarentena, né? Ah, então tá ótimo. Você tá trabalhando É, bem? trabalhando em casa, às vezes é, trabalhando presencialmente também. Uhum. Ó, tem gente entrando aí, hein? Vamos ver se o pessoal da psicologia vai aparecer. Então, Meu quem áudio puder tá aparecer, tá voltando. ótimo. Tá dando eco? Não, eu É, tô ouvindo normal. esse é meu. Ai. Então, Wellington, não te conheço de outros carnavais. Verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com essa questão da psicologia e relações étnico-raciais. Então, de fato a gente já se conhece há algum tempo, né? E minha trajetória na psicologia, é, atualmente eu trabalho, né, na Secretaria de Educação aqui da cidade de Santa Luzia, próximo, né, na região metropolitana de BH, para quem não é daqui. E atuo no atendimento a crianças e adolescentes, né, a alunos e alunas, principalmente com ah, algum tipo de deficiência ou que tenham autismo, enfim. E também participo da Comissão de Relações Étnico-Raciais aqui do Conselho de Psicologia, tanto de BH quanto de Montes Claros. E participo também de um coletivo chamado Masculinidades Negras, Que legal. de homens negros, onde a gente conversa sobre as nossas vivências, nossas experiências de homem preto e tal. E meus atendimentos normalmente são voltados para o público negro, né, assim, de uma maneira geral. E lido com isso diariamente, assim, né, tanto nos meus foco nos meus estudos nisso, minha prática, enfim, é isso aí. Uhum. Para conversar sobre isso hoje. Então, a gente recebeu algumas perguntas e eu também elaborei algumas, que é das minhas dúvidas. Muito tem se falado sobre racismo estrutural. Eu queria entender um pouquinho o que que é isso, o que que você entende por isso, exemplos. Então, o racismo é estrutural porque ele é uma parte condicionante, né, funcional da nossa sociedade, né? O que isso quer dizer? O modo normal como a nossa sociedade ela age, ela cumpre o seu papel nessas relações, enfim, todas as relações institucionais, individuais, subjetivas, elas passam, estão entremeadas pelo racismo, né? Normalmente a gente pensa e a gente enxerga o racismo como uma atitude individual e pensada e deliberada de insulto, né, de violência contra pessoas negras ou indígenas, enfim, né, que não sejam brancas.
Mas, na verdade, essa é uma das manifestações do racismo, né? Uhum. Quando a gente pensa que o nosso país ele teve quase em toda a sua história, né, marcado e calcado no trabalho de pessoas escravizadas, né, e que isso é normal, né, assim, isso funcionou e funciona dentro dessa lógica, assim. E um exemplo disso, por exemplo, né, homens negros são os que mais morrem de questões cardíacas, por exemplo, né, que menos recebem doação de coração, fazem transplante de coração. Isso não necessariamente vem de uma deliberação de um hospital ou de um médico específico que, por não gostar de pessoas negras, vai negar esse transplante de coração. Não é isso que acontece. Mas pela dificuldade, às vezes, de acesso, de acesso ao hospital, de alimentação adequada, de um cuidado com a saúde, né, mais adequado mesmo ao longo da vida, né, de falta de acesso a saneamento básico, de falta de N acessos, isso vai repercutir na vida da população negra de uma maneira geral. No caso aí do homem negro, né? Que vai Uhum. repercutir nesse sentido. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, quer dizer que a população negra, indígena também, né? A gente está falando que essa população tem menos acesso, tem menos regalias, tem menos privilégio, não tem nenhum, na verdade, assim, né? Mas tem menos acesso a questões que são básicas para outras camadas e outros grupos raciais, entendeu? Então, eu acho que espero ter ficado evidente, assim, Uhum. esse exemplo. Porque quando a gente fala racismo, a gente entende só, né, por exemplo, no futebol. Ah, fulano de tal é macaco, não sei o quê. Só que é algo muito mais complexo do que isso, né? Sim, é um funcionamento, é um modo de funcionamento onde existe um grupo que se beneficia com essa desigualdade. Existe um grupo que se beneficia, que é privilegiado, e outro grupo que é desfavorecido, né? Uhum. E não necessariamente tem a ver com uma intencionalidade, quando a gente fala, né, que as pessoas brancas elas são privilegiadas, não é porque elas deliberadamente querem, mas é porque pelo fato de serem brancas elas têm mais acesso a diversas coisas, assim. E a população negra, justamente por ser negra, tem outros acessos negados, né? Como é, vaga de emprego, como, enfim, né? Acesso a moradia, saúde. Somos a população que mais está no topo dos índices, né, de mortalidade, de falta de acesso mesmo, assim. Então, E se a falar gente sobre racismo é pensar falar sobre isso. no nosso meio mesmo, né, da psicologia, quantos negros tem? Pois é, assim, eu acho que é uma coisa que é importante se pensar e se problematizar a respeito disso. Assim, na faculdade, a gente estudou na mesma faculdade, né? É, eu, pelo menos, não tive nenhum professor negro, né? Não vi. Mentira, na verdade, uma vez eu vi numa sala, eu acho que era um professor Não, a substituto, não gente sei. teve sim, uai, Quem? a Geisa. Geise, verdade. Mas Verdade, você tem razão. o curso Uma inteiro. professora negra, exatamente. E assim, se a gente for olhar pelos alunos também, né, enfim, é uma realidade. A falta de acesso da população negra à universidade, isso começa por aí, né, não é só isso. Mas a universidade, por exemplo,
E olha que isso vem mudando, né? Estava mudando ao longo da última década, pelo menos, assim. Mas ainda assim é muito desproporcional. E se a gente for pensar na questão dos usuários também, o acesso ele é diferenciado. Eu não digo que as pessoas negras não tenham acesso à psicologia, mas a que tipo de psicologia essas pessoas têm acesso, né? Por exemplo, se a gente for pensar numa psicologia clínica, individual, né, pouquíssimas pessoas negras têm acesso a esse tipo de serviço, né? Porque é um Uhum, serviço ainda caro, né, ainda difícil, né? Nem todo mundo tem ou se enxerga nesse lugar. Mas se a uhum, gente for pensar, por exemplo, na psicologia dentro das políticas públicas, né, já é uma outra história, assim, né? Porque sim. tá em contato direto com as populações, né? Assim, com todas as populações de periferia, né? Se a gente for pensar na psicologia no SUS, tem acesso mais direto, né? Até porque a população negra é a que mais acessa o SUS, né? Se a gente for pensar só o SUS, assim, né? Não tem tanto acesso ao particular, mas tem acesso à rede pública. Mas de qualquer Uhum. forma é diferente, né? O Pois é, modo de mas trabalho. ainda são poucos profissionais para poder atender uma demanda muito grande, né? Uhum. É, olha que E interessante, a Andrea fez um comentário aqui. No meu curso tinha umas 5 pessoas negras contando comigo. Vejo muitas pessoas em cargos mais baixos. É uma pena. essa é uma realidade, assim, né? Se a gente, por exemplo, eu lembro na minha sala tinham cinco pessoas negras, são umas 5 ou 6 pessoas negras em uma sala de 40, 50 pessoas, né? E olha que já estava no movimento de mudança, né? Tava iniciando a questão das cotas raciais, enfim. E isso já era um número um pouco maior do que se costumava praticar, né? Do que se costumava ver antes. Uhum. Mas ainda é muito pequeno, ainda é muito pequeno. E o que gera, assim, né, especificamente nas pessoas negras o racismo? É esse racismo estrutural que a gente estava falando, assim, né? Que tem a ver com o nosso histórico enquanto país, né? De ser um país escravagista e que não conseguiu, né, se haver com as marcas que isso deixou depois, nunca teve, de fato, uma política, né, bem estruturada que, que reparasse e que inserisse, de fato, a população negra nos trabalhos de formais, acesso à universidade. Isso teve por um curto espaço de tempo, né? E mesmo isso está sendo minado, né? Tá sendo atacado a todo momento, assim. A gente teve um período curto de acesso e isso já fez grande diferença, né? Tanto que hoje a gente discute sobre esse tipo de coisa, né? E é justamente pelo fato de os profissionais estarem, as pessoas terem estudado, né? Pessoas negras terem tido acesso à universidade. Mas o que gera? Tem essa questão que é histórica, sim, mas tem uma questão que é atual, né? Não é só herança da escravidão, por exemplo, como muita gente acha, assim. Existe algo que se atualiza nas nossas relações cotidianas, assim, né? Então, por exemplo, se a gente não quer conversar, quando a gente não quer conversar sobre racismo e a gente não admite que existe racismo no Brasil, é uma forma de perpetuar isso, né? Quando pessoas não negras acham que não tem que discutir porque não são negras, a gente está perpetuando isso, né? E, enfim, A tem a ver Andrea está com aqueles perguntando sua acessos. opinião sobre as cotas. Uai, cotas eu acho que mais do que necessárias, assim, né? Embora insuficientes, né? Insuficientes para dar conta de
de toda a negligência e de toda a desigualdade que a população negra sofreu e vem sofrendo ao longo dos anos, né? Uhum. Mas isso é uma das formas de se dar acesso, né, e de dar acesso à universidade, né? Enfim, então é um dos caminhos, mas não é o único e nem o melhor, eu acho. Eu acho que talvez é uma dívida histórica que sempre vai existir, né? Infelizmente. E tem Tomara que não alguns seja. estudos que mostram que aumentaram os negros na universidade através das cotas. Então, assim, a gente não pode negar isso. Não, não tem como negar, não. Mas isso ainda está longe de ser o ideal, né? Mas, de fato, aumentou o acesso. E eu acho que a partir do aumento do acesso, que a gente pode rever, pode fazer diferente, pode produzir um outro tipo de conhecimento, né? Que não só um conhecimento já nas bases teóricas europeias e estadunidenses, né? A gente tem outros meios, outras fontes de conhecimento, de produção de conhecimento, de pensar sobre nós mesmos. Porque a gente sempre foi objeto de estudo, né? Objeto de estudo para se conhecer, para falar a respeito, mas agora a gente está tendo a oportunidade de gerar o nosso próprio conhecimento. Nossa, olha que interessante essa pergunta, adorei. O que você acha sobre o local de fala? Como uma pessoa não negra pode falar sobre racismo sem perpetuar a exclusão dos negros? Tem um livro Uma ótimo coisa. sobre isso, né? Que é Lugar de Fala. Exatamente, no livro da Djamila Ribeiro. Isso é extremamente importante. Lugar de fala, todo mundo tem lugar de fala, né? Eu, enquanto pessoa negra, vou falar do meu lugar de pessoa negra, né? Assim, que tem a ver tanto com os estudos que eu faço, com as coisas que eu me interesso, mas também tem a ver com a minha vida e minha experiência pessoal, né? Enquanto pessoa negra. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que não são negras, elas devem, não é só podem, elas devem também falar e se interessar por isso, né? Porque quando a gente fala de relações raciais no Brasil, a gente está falando de relações raciais, a gente está falando de negros só, a gente está falando de negros, de brancos e de indígenas e de tudo isso, assim. Como eu estava falando, se tem uma população que é excluída, que é negligenciada, tem uma outra população que é privilegiada. Então é importante que as pessoas entendam o seu lugar, né, e falem a Uhum, partir do seu lugar. sim. Né? É muito comum que pessoas brancas perguntem, e o que eu faço, né? Assim, como que eu auxilio, como é que eu atuo de maneira antirracista, assim, né? Primeiro, reconhecendo esse lugar, né, de privilégio, né? E usando este lugar de privilégio para para fazer com que outras pessoas tenham acesso, assim, acesso, os acessos que você teve, ou Uhum. usar seu espaço, enfim. Então é uma das formas, sabe? Mas é Uhum. importante que todo mundo se coloque como responsável por isso. Eu acho que é igual a questão do feminismo, né? O homem Uhum. ele pode participar disso, mas sabendo do seu lugar. Eu acho que nesse caso, a comparação é válida, né? Porque tem a ver com isso também, né? Eu, enquanto homem, preciso me colocar diante das questões de gênero, né? Diante das questões do feminino, das pessoas trans, enfim. Então, nesse caso, eu acho que a comparação é válida, sim. Mas você não vai sentir como uma mulher, né? É diferente. Óbvio que não, É a diferente. mesma Mas eu coisa tenho, do eu negro. tenho que, eu tenho que mudar, eu tenho que modificar minha ação, minha postura, para que as coisas mudem, né? Sim. É, e questão assim de depressão, ansiedade, é mais comum nas pessoas negras? Sim, existem dados, né? Inclusive dados recentes
por exemplo, de que a juventude negra, principalmente homens, né, meninos, adolescentes, jovens, entre 15 e 29 anos, negros, se suicidam mais, né? E isso está diretamente ligado, né, essa estrutura racista, né, essa exclusão que a gente vem sofrendo, né, e que eu percebo também na clínica, né, quando pessoas chegam com sintomas, com queixas de ansiedade, de depressão, sempre tem, mesmo que não inicialmente, em algum momento a questão racial ela aparece. Então, assim, o fator racial ele é promotor, sim, de adoecimento psíquico, né? De, de uma saúde mental, às vezes, mais debilitada. Então, é Uhum. importante que a gente leve isso em consideração nos nossos atendimentos, né? Seja em que canto for, seja na clínica, seja... Enfim, a gente precisa racializar nosso olhar e a nossa escuta, porque isso faz diferença na forma como a gente lida com o nosso sofrimento. Uhum. Tem estudos que mostram que pessoas negras preferem psicólogos negros. Você concorda com isso? O que você acha? Assim, é uma questão de preferência das pessoas, assim, né? Eu acho que tem a ver com uma identificação óbvia, né? Que muitas das vezes, né? Isso eu escuto, leio bastante. Muitas das vezes as pessoas entendem que se elas procurarem um psicólogo, uma psicóloga negro, elas não vão precisar explicar muitas das vivências pelas quais elas passam, porque elas entendem. Elas suspeitam, pelo menos, que esse psicólogo, essa psicóloga vai ter uma vivência mais ou menos parecida, ou pelo menos vai saber do que ela está falando, se ela precisar explicar. Uhum. E tem a ver também com sentir mais à vontade, de se sentir autorizado, muitas das vezes, a falar sobre isso, porque existe, muitas das vezes, um medo das pessoas falarem com pessoas brancas sobre episódios de racismo, como isso afeta e serem desautorizadas. E de fato isso acontece muito, né? Isso de fato, alguns anos atrás tinha até uma hashtag que estava rolando nas redes sociais aí, falando que meu psicólogo falou que racismo não existe, né? E existe muito essa queixa, assim, né? Falando que é uma questão da cabeça dela, né? Que é uma questão que ela precisa trabalhar com ela mesma, enfim. Eu acho que isso E também é da nossa formação, né? Na PUC a gente teve muitas disciplinas de psicologia social, mas eu fico pensando nas outras faculdades se tem isso. Porque um dia desse eu estava vendo até um comentário de uma pessoa falando o seguinte, que a psicologia não tem que entrar em questões políticas, né, sobre a ditadura militar e etc. Mas a gente tem que entrar, porque isso faz parte da nossa sociedade. Isso impacta os nossos pacientes. com certeza, isso eu acho que essa discussão ela é importante, né, ser colocada novamente, mas essa discussão já está sendo feita há muito tempo, assim, há décadas, né, sobre não só em relação à psicologia social, ah, mas em relação, por exemplo, à psicologia clínica também, né? Dentro da psicologia clínica, dentro das disciplinas que a gente teve de psicologia clínica, a gente nunca falou, nunca tive nenhum professor, nenhuma professora que abordasse essa questão diretamente, né? Sendo que Uhum. já existem autores, já existem estudos muito antigos que falam sobre o impacto e com muito contundentes, assim, que falam sobre essas questões na vida subjetiva das pessoas, sabe? Então não é falta de informação, não é falta de estudos, mais uma vez esse mais um tentáculo assim, né, do racismo institucional, né, que não deixa. Por exemplo, nunca tinha ouvido falar durante a graduação de Neuza Santos, né, que é uma psicóloga, que foi uma psicanalista, que lançou um livro nos anos 80, né, falando sobre isso,
Fanon, né, dos anos 60, Virginia Bicudo, Isildia Batista e várias outras. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu só fui ouvir isso, falar disso depois. E assim, a gente pensa que na graduação as coisas elas não são racializadas, mas são racializadas. A gente só teve acesso a autores, a maioria eram homens, Uhum. brancos, europeus ou estadunidenses, né? Mas a maioria europeus. Né? Então, com um modo de subjetividade, né? E a gente sai com isso e acha que é tudo igual, que subjetividade é tudo a mesma coisa, mas não é. A Andrea tá perguntando autores que você indica para ler, negros. Não tem muito. Mas assim, Para especificamente da iniciar, né, psicologia. Wellington? Porque são pessoas que não são da área. Tá, não, então beleza. Pera aí rapidão que eu vou pegar um aqui. Primeiro, eu acho que é importante, é Pior racismo que eu não tô estrutural. conseguindo ler. É porque tá ao contrário, né? Racismo estrutural, do professor Silvio Almeida, que fala sobre isso que a gente estava conversando no início, assim, né? Todas as formas Não sei se todas as formas, né? Porque existem outras, mas como o racismo, se metamorfoseia, sabe? Nem sempre ele tá tão evidente assim quanto a gente acha. E ele nem sempre precisa de um agente individual que faça isso deliberadamente. É o funcionamento normal do racismo, da sociedade é ser racista. Então eu sugiro esse. E para quem é da psicologia, não sei se quem é da psicologia, peraí. Para quem for da psicologia e tiver interesse, tem uma cartilha lançada pelo Acho CREPOP e que eu pelo tenho. CFP em 2017, falando sobre relações raciais. Uhum. Relações raciais, referências técnicas para a atuação de psicólogas. Então, assim, Aproveitando o gancho, deixa eu só te perguntar, que eu tô tendo uma aula com você. manda É, lá. eu, assim, sei por alto sobre esses autores, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Angela Davis, Martin King, Nelson Mandela, o que essas pessoas elas trazem sobre antirracismo? É, são pessoas muito importantes, assim, que dão muita visibilidade, né, que deram e dão muita visibilidade para questões que são globais, né, e que a gente se referencia muito, assim, né, mas que, ao mesmo tempo, fazem parte, fizeram, né, quem já morreu, tipo Martin Luther King, Malcolm X já morreram e tal, mas a Angela Davis ainda está na batalha, tem várias outras pessoas que ainda estão produzindo, estão falando sobre isso, que são coletivos, assim, né? São lutas coletivas. Essas pessoas, por mais que tenham tido uma proeminência, que tenham tido mais visibilidade, elas fazem parte de toda uma geração de, de uma geração coletiva mesmo, assim, de insatisfação, de luta. Por exemplo, Martin Luther King, ele só teve a proeminência que ele teve, só teve o alcance que ele teve, porque antes, né, tiveram mulheres idosas e que trabalhavam nas casas das pessoas e que estavam cansadas de ter que sentar nos bancos de trás dos ônibus, né? Então todas essas pessoas, elas fizeram passeatas, fizeram caminhadas, enfim. Malcolm X da mesma forma, né? Ele tinha toda uma legião de pessoas ali que ouviam e que faziam parte de uma luta que era coletiva. Então, uma questão, eles são muito importantes, né, obviamente, mas é importante
dizer que existiam inúmeras outras pessoas invisíveis aí que faziam parte desse coro, sabe? E que Uhum. ainda hoje é importante que a gente tenha essa dimensão coletiva, né? Não só de uma ou outra pessoa, mas que é uma questão que é coletiva mesmo. Uhum. E qual que é o impacto, assim, para a mulher negra da sociedade? É, geralmente, existe uma imagem assim, né? A imagem de uma pirâmide de privilégio, digamos assim, em que o homem branco, hétero, cristão, rico, tá lá no topo, né? E a mulher negra tá na base, tá na base dessa pirâmide, né? Ou seja, elas são as que menos têm acesso, têm menos recurso, né? E um exemplo muito forte, muito evidente disso, né? Nosso sistema tributário. No Brasil, a nossa forma de tributação, ela é sobre bens e consumo, né? Então, quem compra um, um pacote de arroz vai pagar a mesma quantidade de impostos em cima daquele produto. Enfim. Só que uma pessoa que ganha, sei lá, sei lá, 10 salários mínimos, o efeito que isso vai ter na vida dessa pessoa, na renda dessa pessoa, é muito menor do que o efeito que vai ter na vida de uma pessoa que recebe um salário mínimo, dois salários mínimos. E como as mulheres negras são as pessoas que menos recebem, têm menos acesso, elas são as que são mais afetadas, né, por esse sistema tributário. Esse é um exemplo. Né, esse é um exemplo. São afetadas também pela violência, né, violência tanto conjugal quanto a violência obstétrica também. As mulheres, esse é um outro dado importante. As mulheres negras são as que menos recebem anestesia durante o parto, as que Uhum. menos têm acesso a consultas pré-natais, né? Enfim, isso tudo faz parte disso que a gente está conversando desde o início, né? De um sistema que é arquitetado para a exclusão, sabe? Que é Uhum. pensado e moldado para isso. Então, elas são as mais afetadas em muitos casos. Mas a gente pode pensar também, agora puxando para o caso dos homens negros, nós somos os mais afetados pela a violência, tanto do Estado, né, a violência policial, quanto a violência. Nós somos os que mais morremos e os que mais matamos, essa violência se volta contra nós. Né, a Uhum. gente temos mais problemas assim, de saúde mental em relação principalmente a álcool e outras drogas. Nós somos os que lotamos os presídios, as cadeias, enfim, né? Em relação, por exemplo, à saúde mental, que a gente estava conversando mais cedo também, como isso afeta, a, o uso de álcool, por exemplo, uma coisa muito importante ser observada, assim, né? Porque, ao mesmo tempo em que a gente é atingido pelas questões de raça, de falta de acesso, a gente é também atingido pelas questões de gênero. Então a gente não consegue, muitas das vezes, falar sobre as nossas questões, sobre aquilo que nos atravessa, sobre as nossas dificuldades. E muitas das vezes isso desemboca no uso de substâncias, no uso de álcool principalmente, assim, né? Uhum. Na violência, no suicídio, como eu estava falando também, que os homens são os que mais sofrem, né, que mais morrem. Os homens negros são os que mais morrem em função do suicídio. Enfim, Uhum. mas é isso. Mas aqui, tenta me explicar um pouquinho assim. Você já falou da questão do acesso à universidade e tudo, mas e essa questão dos presídios? Por que que você acha que isso atinge tanto essa população?
com o risco de parecer redundante, mas é racismo estrutural, assim, né? Desde o início, desde o início, as, a população negra, em especial os homens negros, foram criminalizados, né? Desde a abolição da escravidão, várias práticas foram criminalizadas. Por exemplo, a vadiagem no início do século passado era considerada crime. E quem que é vadio, né? Quem que é vagabundo? Quem não tem emprego. E quem não tem emprego, quem acabou de sair da senzala e não tem o que comer, assim. Então, é uma das formas, né? Um dos elementos assim que a gente pode pensar no encarceramento em massa, né? Homens negros são vistos muitas vezes como Uhum. ameaçadores, né? Existe esse estigma ainda racista, sabe? Então, e obviamente existe essas questões que tem a ver com estigma, mas tem a ver também com a falta de acesso material, tem a ver com é, o fato de nós sermos educados, né, de forma, muitas das vezes, inseridos em contextos violentos, né? E, como eu falei, os homens negros são os que mais morrem, mas também os que mais matam, né? Então, esse ciclo de violência, ele se perpetua, né? Ele se perpetua e a gente continua se matando, né? Enfim. Uhum. Eu vou ler um pouquinho as perguntas aqui. A Natália falou sobre um documentário, A Máscara. Você conhece esse documentário? Sim, fala, na verdade, sobre a construção da masculinidade, se for o mesmo que eu tô lembrando aqui. Fala sobre a construção da masculinidade, de uma masculinidade tóxica, mas nos Estados Unidos, assim, né? Eu acho que é bem Uhum. massa. Fala da realidade deles, mas tem muita coisa que a gente consegue enxergar também. Tem um documentário aqui, brasileiro, que fala sobre essa questão também, que chama O Silêncio dos Homens. Tem no YouTube, muito massa também. Você falou dessa questão, né? Como que o homem negro é visto socialmente? Assim, na quarentena eu estava muito à toa. Fui assistir Big Brother. Eu também. E o Babu, ele era visto na casa como monstro. Tipo assim, realmente, tinha hora que ele era um pouco agressivo nas palavras e tudo. Mas eu achei interessante a fala dele, que ele fala assim, é muito mais fácil você designar um homem negro, truculento, como agressivo, do que um louro do olho azul, né? Porque lá dentro da casa tinha o Daniel, que era super folgado, mas que ele nunca era punido. E o Babu era punido o tempo todo. O Uhum. que você achou dessa? Então, torci muito pelo Babu, mas fiquei feliz que a Thelminha tenha ganhado também. Mas é isso, assim, eu não assisti tudo, né? Mas assisti boa parte, principalmente por conta das discussões que estavam acontecendo, por conta do Babu, da Thelma e tal. Mas é isso, assim, né? O homem negro ele é visto de fato como violento, mesmo tendo, às vezes, o mesmo tipo de comportamento que homens brancos, sabe? Mas, e quando um homem branco, ele é, muitas das vezes, emite esse tipo de comportamento machista, agressivo, ou muitas vezes ele é compreendido assim, sabe? Ou não é tão taxado quanto o homem negro, que já é rechaçado desde o início, assim. Que já inspira essa mentalidade de medo, assim, sabe? E, Uhum. por exemplo, uma das coisas que ele falou, que o Babu falou, que ele estava se referindo, por exemplo, se fosse 20 anos atrás, eu ia, sei lá, ia te meter a porrada, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Eu não vi exatamente no contexto na hora que ele falou isso, mas depois eu vi a repercussão e tal.
velho, quantas vezes as pessoas falam isso? Tipo assim, se você falar de novo, eu vou dar um soco na sua cara, sabe? Aham, vou Tipo, te matar, né? é, mas existe toda uma proporção, enfim. E aí, existe uma dimensão também que é importante, né? Que nós, homens negros, a gente precisa se atentar, é que na hora de apontar os erros vou falar assim, né, do macho escroto, a gente é apontado, né, muitas vezes com muito mais rigor, mas na hora de colher os louros, né, do privilégio do homem, de uma maneira geral, a gente não colhe isso, a gente não tem privilégio nenhum, né, a gente tem exclusão, né, a gente tem, como eu falei, todos os índices, né, de exclusão, de violência, a gente está lá no alto, sabe? Uhum, Mas na hora de colher os privilégios não tem privilégio nenhum. uhum. Mas que é isso. A Alessandra colocou aqui, né, que o Babu, ele prefere ser chamado de preto do que negro. O que que você acha sobre isso? Ah, cara, eu acho o seguinte, eu particularmente prefiro a denominação preto, sabe? Eu gosto de ser chamado de preto, Uhum. mas depende, mas depende também. Não é É qualquer porque ele pessoa, falou não é da de qualquer origem da palavra contexto, também. não é de Negro. qualquer, não é de qualquer forma, não é de qualquer forma, não é qualquer pessoa, sabe? Eu acho que depende. Mas assim, eu acho que mais importante, né, do que a palavra em si é a forma como se refere à pessoa, né? Se é preto ou se é negro, você precisa tratar a pessoa com respeito, né? Não precisa ter medo da palavra negro, isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, moreninho, ah, chocolate, porque tem medo de chamar a pessoa de negro porque acha que isso é uma ofensa. Não é uma ofensa chamar a pessoa de negro, sabe? Muito pelo contrário, eu amo ser negro. Uhum. Mas tudo depende, né? E na dúvida, se chama de negro, de preto, chame pelo nome. Eu acho que é mais educado, sabe? Sim. Mas eu achei interessante o dia que ele falou sobre isso, que ele falou que o negro vem de negro, que é inimigo. Então, por isso que ele não gosta dessa conotação. E assim, eu vi, e eu não sabia disso, inclusive. Tem até Uhum. um vídeo de um senhor também, eu esqueci o nome dele, é antigo na internet, no YouTube, falando que tudo aquilo que é negro tem uma conotação ruim, né? Quando a gente fala que é negra, peste negra, Uhum. ou sei lá, qualquer coisa, a gente fala de negro, né? E quando a gente fala de alguma coisa positiva, Denegrir. alguma coisa. Denegrir é uma palavra horrível, mas, enfim, Uhum. quando a gente fala de preto, café preto, dinheiro, grana preta, a gente tá falando de coisas Nossa, positivas. tem uma frase que eu acho muito racista, que é assim, você tá fazendo igual o preto. Nossa, tem várias coisas, assim, né? Preto quando caga na entrada, caga na saída, desculpa. Mas tem várias coisas, assim, tinha que ser preto, enfim, A né? Andrea tá perguntando, você falou do Nelson Mandela, ela tá perguntando atualmente quem são essas pessoas na militância que estão em evidência, assim. Ó, tem muita gente na militância em evidência. É, global, tem a Angela Davis ainda, né? É, aqui no Brasil tem Djamila Ribeiro, né? Mas você fala assim, que está em evidência na atualidade? É, Na atualidade, tá. Tem Djamila Ribeiro, tem. Ai, gente, eu sou muito ruim de lembrar as pessoas. Espera aí, calma. E você fala também de pessoas como que chama aquele cara teóricas, que dá né, curso de que psicologia estão na preta? militância. Mas Ixi, a internet falhou, gente, calma. Oi, falhou. tem a galera do rap, né? Assim, vou falar só dois. Tem os Racionais, tem o Djonga, na atualidade também, que é aqui de BH. Tem o Emicida. Emicida também, Monstrão.
Vamos falar quem mais, hein, gente? Tá na moda. Ah, tem muita gente, velho. Tem muita gente. Tem o AD Júnior no YouTube, né? Com o canal no YouTube. Ah, na psicologia, tem uma página chamada Saúde Mental da População Negra, que eu gosto bastante. Uhum. Mas, assim, deixa eu ver. Ah, me fugiu todo mundo agora, você acredita? Não, tá, mas eu acho que já dá pra ir por aí. Tem o Ah, Silvio o de pessoal do Almeida, que é muito bom. Viola Ah, Davis. Nossa, atriz maravilhosa. como é que é? Viola Davis. Viola Davis, Lupita Nyong'o, ah, do cinema. Tem o Spike Lee, que é monstrão também. Ah, tem uma galera, velho. Tem muita gente, assim. Uhum. Bacana. Falando na Viola Davis, nossa, o discurso dela do Emmy, eu até arrepio. Que ela fala assim, que a única diferença entre a mulher branca e a mulher negra no cinema é que a mulher negra não teve oportunidades. Uhum. E ela, nessa época, ela ganhou só, assim, 3 estatuetas. E é isso, assim, né? Na verdade, a diferença, e eu acho que isso resume muito a conversa sobre racismo. A diferença está em relação às oportunidades mesmo, né? Não está na diferença entre capacidade, entre habilidade, não é essa a diferença, assim, sabe? A diferença está entre oportunidades e é isso que o racismo ele faz, assim, ele impede o acesso, ele limita as oportunidades que as pessoas negras têm, as pessoas não brancas têm, né? Então é essa Uhum, discussão. Não é mimimi, não é acha que é demais, não é, separação, não é segregação, não é nada. A gente está falando sobre oportunidade. uhum. Quando um segurança fica atrás de uma pessoa negra, eu acho que tá nas pequenas coisas, sabe? E que acaba Tá, virando uma coisa grande para quem sente. tá nas pequenas e nas grandes, assim, né? Porque pode ser incômodo que um segurança vá atrás de você uma vez, né, no shopping e tal, pode ser incômodo da segunda vez, mas ultrapassa o limite do incômodo, do incômodo quando é a 15ª, 20ª, 30ª vez que isso acontece, quando é a 10ª vez que você toma abordagem policial violenta, ou mesmo que não violenta, mas só de tomar uma abordagem policial, por mais educado que as pessoas sejam, existe, isso fica explícito, né? E nos números mesmo, assim, né? Nas estatísticas de violência, de morte e tudo aquilo que a gente já conversou. Uhum. Tem uma série na Netflix que fala muito sobre isso, agora eu esqueci o nome dela. Fala sobre o que especificamente? Sobre racismo. Uma série? Ah, mano, tem várias também, assim. É Cara, Ó, Gente Branca. ah, tá. Cara, Gente Branca é uma série muito massa também, que indico. É bem legal. Tá lá na Netflix, pra quem quiser, assim. Mas tem outros filmes, outros documentários. Indica aí pra gente um filme. Por exemplo, um documentário que fala, por exemplo, sobre o sistema carcerário norte-americano, mas que eu acho que tem muita coisa também que dá para a gente pensar junto. A 13ª emenda, que é interessante. Tem um filme que eu sempre indico, eu acho que todas as vezes que alguém pede indicação de filme, que eu indico também para quem ainda não assistiu, né, que é um filme tipo ganhou o Oscar em 2017, que é o Moonlight, né, que é um filme que eu acho maravilhoso, que fala sobre masculinidade, fala sobre de
uma sobre o que é ser homem preto nos Estados Unidos, mas que também serve pra gente de maneira muito sensível, assim, que foge daquele estereótipo, né, de violência, enfim. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é interessante também falar sobre coisas legais, assim, né, coisas interessantes, não só violência, não só racismo. Tem aquele do Ed Murphy, cara, que é recente. Eu vi recentemente, que é do. Ele Cara, falou esqueci. Moonlight. É Moonlight, isso. Falou? Isso. Tem. Ah, velho, eu esqueci o filme do Ed Murphy, que saiu recentemente. Tem. é, Tinha um filme sobre o Franz Fanon, também um documentário, que estava aberto no Vimeo, mas eu acho que já saiu, assim. Se alguém tiver conseguido hackear pra gente, eu acho ótimo. O do Tarantino. Ah, Tempo livre. a Django Livre, massa também, grado pra caramba. Bem legal, assim. É bom ter essa sensação, assim, de vingança, às vezes, assim, sabe? Por mais que seja na tela. Tem o Eu acho que Corra de também. protagonismo também, né? E, assim, atualmente, nos Estados Unidos, pelo menos, tem tido uma grande profusão, assim, né, de filmes com personagens, com protagonistas negros e negras, Uhum. né, assim, com elenco todo negro, e Na que vale muito Netflix a eu tô vendo pena. muito isso também nos filmes e nas séries, que isso tem mudado. E que o Tem negro tido não muita tá mais coisa. como aquele personagem bandido, policial, ele tá como protagonista mesmo. E fugindo daquele estereótipo de ou ser o cara engraçado, ou ser o cara malandrão, né, ou ser Uhum. o cara da maconha, né, e isso, cara, eu acho interessante notar, porque existe uma classe em ascensão, não está em ascensão mais, né? Já é uma classe rica, com poder aquisitivo bom nos Estados Unidos, que tem a possibilidade de produzir isso, assim. Mas eu acho que é interessante que a galera de lá tem tido esse tipo de visibilidade, e lá a população negra é só 14%, sabe? 14% da população norte-americana é negra. E aqui no Brasil, nós somos 54% da população É, e a gente não tem nem nada, nem um quinto desse acesso, sabe? uhum. E que a gente Eu achei continua. ótimo até o Minha ganhar o Big Brother, porque assim, muitas pessoas que assistem o Big Brother não estão nas discussões acadêmicas. Aham, Então, ela representa é, isso também, sabe? Essa é, representatividade eu acho que é muito importante, né? O próprio Pantera Negra, gente, eu adorei o filme dele. pois é, sua Pantera Negra. Assim, tem vários assim que a gente pode citar e a gente só tá falando dos mais aclamados, assim, dos mais conhecidos, assim, né? Se a gente Uhum. for vasculhar É, mesmo, assim, rapidinho, o falando. papo está terminando, mas eu queria que você falasse o que que a psicologia pode ajudar para as pessoas negras, para a gente encerrar. Cara, primeiro, a gente precisa, de fato, racializar nosso olhar, a nossa escuta. A gente precisa saber que subjetividade tem cor, tem gênero, tem classe social, não é tudo igual. E a gente precisa estar atento a essas coisas. E isso independente do lugar onde a gente esteja enquanto psicólogos, né? Seja na clínica, seja na política pública, seja no RH. A gente precisa ler, a gente precisa se interar sobre isso, né? A psicologia, principalmente nesse momento, né, tem que se reinventar, tem que arrumar novas formas de chegar até essa galera, né, e não é só fazendo preço social também, que muitas vezes mesmo o preço social é caro para muita gente. Com certeza. Enfim, eu acho que parte por aí, sabe? A gente entender que subjetividade tem cor, sim, e a gente partir daí as nossas leituras, nossos olhares. E o restante é consequência disso, sabe? Uhum. Eu gostei muito de
ter feito essa live com você, porque eu aprendi Uhum. muito, né? Porque eu acho que a gente tem que estar todo dia se atualizando sobre essas coisas, né? E semana passada eu falei sobre relacionamento abusivo, agora eu tô falando sobre essa questão do racismo. Então, assim, a psicologia ela tem que se atualizar sempre, de uma forma que atenda a população. Infelizmente, a psicologia ela ainda é um pouco elitizada, ela ainda não atinge toda a população, né? Eu tenho pacientes assim que mesmo diante da crise, eles fazem questão de estar no meu consultório, fazem questão de estar na terapia, mas que você vê que tem muita dificuldade de pagar. Então, assim, Uhum. ela precisa ser valorizada, mas o Estado também precisa fazer alguma coisa por essas pessoas, né? Uhum. Com certeza, a gente precisa se reinventar, assim, até a nossa forma de abordagem também às vezes, né? Não somente, não necessariamente a clínica individual é a melhor, a mais indicada para todo Uhum, mundo, né? Nem todo mundo se adapta a esse padrão, esse modelo, né? Então, assim, é importante a gente se reinventar e o Estado também, né? Proporcionar isso para as pessoas, né? Se a gente está nas políticas públicas, tem que ser um serviço de qualidade, a gente tem que ter condições de trabalhar de uma forma interessante, né? uhum. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Até mais, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Tchauzinho para vocês. Falou.